Você acha que é possível que Jesus não tenha morrido na cruz, mas que ele tenha sido trocado por outra pessoa que morreu no seu lugar? Através de um milagre? Sim, é possível. Mas possível por possível, é possível que você esteja sonhando também agora. Você não está nem assistindo esse vídeo, é tudo um sonho. Mas será que essa teoria é plausível ou até mesmo provável? Fica comigo até o final que eu vou te dar várias evidências do porquê essa teoria é mais uma teoria sem pé nem cabeça. Olá, se essa é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Levi e seja muito bem-vindo. Você que é cristão, está há muito tempo na igreja, alguma vez já pensou na possibilidade de você estar crendo em algo que não é verdade? Você já parou para pensar por que a sua religião é a religião correta e a religião dos muçulmanos, por exemplo, não é? Quem sabe você já sabia e esqueceu, já tinha estudado isso, ou já escutou alguém pregar sobre isso, mas não lembra exatamente como que foi e queira relembrar, então eu te convido, se você quiser a resposta a essas perguntas e aprender ainda um pouco mais, vem comigo! Vamos começar com o Alcorão e a Bíblia dos muçulmanos, onde encontramos a hipótese que diz que Jesus não foi crucificado e trocaram ele por outro que morreu no seu lugar. A religião islâmica afirma que o Alcorão, supostamente revelado pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé a partir de 610 d.C., é a palavra inerrante de Deus. Um dos ensinamentos islâmicos é que a Bíblia foi corrompida e que não temos os ensinamentos originais. Veja nesse episódio aqui por que a Bíblia é confiável e não foi corrompida. Sim, os muçulmanos acreditam que a Bíblia foi alterada para mostrar que Jesus morreu. Será que isso é verdade? O que nós podemos dizer então? O último dos 4 evangelhos, o de João, pode ser datado por volta de 80 d.C. O Alcorão é datado 570 anos depois, por volta de 650 d.C. Qual você acha que está mais próximo do evento e qual tem mais probabilidade de estar errado? Mas será que realmente alguém morreu ao invés de Jesus na cruz? Por mais que o Alcorão esteja errado, alterado ou não seja verdadeiro, será que ainda é provável que essa teoria tenha realmente algum tipo de base ou fundamento? Será que alguém pode ter morrido realmente no lugar de Jesus? Existem vários problemas com essa teoria, sem contar que simplesmente não existe evidência alguma que a apoie. De maneira bem suave, bem calma, nós vamos começar já com uma voadora. Você sabia que essa afirmação do Alcorão foi escrita mais de 600 anos depois da vida de Jesus? De que maneira isso pode ser considerado uma fonte melhor e mais autorizada sobre a vida de Jesus do que os relatos das testemunhas oculares que a gente encontra no Novo Testamento? Essa teoria do Alcorão contradiz todo o depoimento das testemunhas oculares e até mesmo o testemunho das fontes não cristãs. Além do mais, essa teoria levanta mais perguntas do que respostas. É isso mesmo. Será que nós devemos acreditar que a multidão de testemunhas que presenciou algum aspecto da morte de Jesus, os discípulos, os guardas, Pilatos, os judeus, a família, os amigos de Jesus, estava toda errada sobre quem morreu de verdade? De que maneira tantas pessoas poderiam estar erradas quanto a uma simples identificação? Isso é o mesmo que dizer que Ayrton Senna não foi a pessoa que morreu naquele trágico acidente de Fórmula 1 em 1994. Estaria sua esposa, Adriane Galisteu, errada sobre o homem que estava no caixão? Aqueles que prestaram os primeiros socorros estavam errados sobre quem eles estavam tentando socorrer? Todas as outras pessoas envolvidas estavam erradas sobre a identidade do Ayrton Senna também? Não dá para acreditar nisso. Existem muitas outras perguntas levantadas por essa teoria também. Por exemplo, se Jesus não foi morto, então por que o túmulo do homem que realmente foi morto no lugar de Jesus foi encontrado vazio? Por acaso devemos acreditar que o substituto ressuscitou dos mortos? Se foi assim, de que maneira ele fez isso? Devemos acreditar que todos os historiadores não cristãos estão errados sobre a morte de Jesus? E o que fazer então com a admissão judaica da morte de Jesus? Estaria o Talmud errado ao dizer que Jesus foi pendurado no madeiro na véspera da Páscoa? Em resumo, devemos acreditar que todas as pessoas do século I estavam erradas sobre tudo? É preciso questionar uma teoria surgida 600 anos depois dos fatos e que pede a você para acreditar que todas as evidências do século I estão erradas. A verdade é que essa teoria contradiz a maioria dos 12 fatos nos quais praticamente todos os estudiosos acreditam. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, esses 12 fatos estão listados nesse episódio aqui. Do mesmo jeito que as outras teorias alternativas, essa também está construída sobre pura especulação, sem nem mesmo um pouco de comprovação que possa apoiá-la. Então não temos fé o suficiente para acreditar nessa teoria de que outra pessoa morreu no lugar de Jesus. Ei, vocês não sabem de nada. A história de Jesus não é nada mais do que uma cópia exata de mitos
pagãos sobre a ressurreição. Você já ouviu falar nessa teoria? É a teoria do plágio, ou teoria do mito pagão. Essa teoria afirma que o Novo Testamento não é histórico, porque os autores simplesmente copiaram mitos pagãos sobre a ressurreição. Os céticos são rápidos em citar supostas ressurreições de personagens místicas como Marduk, Adonis e Osíris. Será que o Novo Testamento pode ser apenas outro mito? Será que essa teoria é verdadeira? Isso não é provável por diversas razões. Em primeiro lugar, como já vimos, o Novo Testamento é qualquer coisa menos mitológico. Diferentemente dos mitos pagãos, o Novo Testamento está repleto de evidências de testemunhas oculares e de personagens históricos reais, sendo que várias fontes externas confirmam tudo isso. C.S. Lewis, também o escritor de mitos, disse que as histórias do Novo Testamento não mostram sinais de serem mitológicas. Ele disse o seguinte: tudo o que sou em minha vida particular é crítico literário e historiador. Esse é o meu trabalho. E se referindo ao Novo Testamento, ele falou: estou preparado para dizer com base nisso que se alguém pensa que os evangelhos são lendas ou romances, essa pessoa está simplesmente mostrando incompetência como crítico literário. Já li uma grande quantidade de romances e sei muita coisa sobre lendas que se desenvolveram entre pessoas do passado. E sei perfeitamente bem que os evangelhos não são esse tipo de coisa. Em segundo lugar, a teoria do mito pagão não pode explicar o túmulo vazio, o martírio das testemunhas oculares, nem o testemunho dos autores não cristãos. Também não pode explicar a evidência que leva praticamente todos os estudiosos a aceitarem os outros fatos históricos que já explicamos em outros vídeos. Em terceiro lugar, antigas fontes não cristãs sabiam que os autores do Novo Testamento não estavam apresentando relatos místicos. Como observa Craig Blomberg, os antigos críticos judaicos e pagãos da ressurreição entenderam que os autores dos evangelhos estavam fazendo afirmações históricas, não escrevendo mitos ou lendas. Eles simplesmente discutiam a plausibilidade dessas afirmações. Em quarto lugar, nenhum mito grego ou romano falou da encarnação literal de um deus monoteísta numa forma humana, por meio de um nascimento virginal, seguido por sua morte e ressurreição física. Os gregos eram politeístas e não monoteístas como os cristãos do Novo Testamento. Além do mais, os gregos acreditavam na encarnação em um corpo mortal diferente. Os cristãos do Novo Testamento acreditavam na ressurreição do mesmo corpo físico, que se torna imortal. Em quinto lugar, o primeiro paralelo real de um Deus que morre e ressuscita só aparece depois do ano 150 d.C., mais de 100 anos depois da origem do cristianismo. Deste modo, se houve alguma influência de um sobre o outro, foi a influência do fato histórico do Novo Testamento sobre a mitologia e não o inverso. O único relato conhecido de um Deus sobrevivendo à morte que seja anterior ao cristianismo é o culto egípcio ao deus Osíris. Neste mito, Osíris é cortado em 14 pedaços, espalhado por todo o Egito e depois remontado e trazido de volta à vida pela deusa Ísis. E aí, você está achando que parece realmente com o relato da ressurreição do Novo Testamento? E ainda assim, Osíris não volta realmente à vida física, mas torna-se membro de um submundo de sombras. Como disseram Gary Habermas e Michael Licona, isso é muito diferente do relato da ressurreição de Jesus, no qual ele é o gloriosamente ressurreto príncipe da vida que foi visto por outros na terra antes de sua ascensão ao céu. Por fim, mesmo se existirem mitos sobre deuses morrendo e ressuscitando que sejam anteriores ao cristianismo, isso não significa que os autores do Novo Testamento copiaram estes mitos. A série de TV de ficção científica Jornada nas Estrelas falou sobre viagens intergalácticas antes do programa norte-americano do ônibus espacial, mas isso não significa que as reportagens de jornal sobre as missões do ônibus espacial são influenciadas pelos episódios de Jornada nas Estrelas. É preciso olhar para a evidência de cada relato para ver se é histórico ou místico. Não há testemunhas oculares ou evidências que corroborem a historicidade da ressurreição de Osíris ou de qualquer outro deus pagão. Ninguém acredita que eles sejam realmente figuras históricas, mas como já vimos, existem fortes evidências de testemunhas oculares que corroboram a historicidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, depois de tantos vídeos aqui na quinta temporada, já demos tantas evidências, será que ainda existe alguma dúvida a respeito da ressurreição de Jesus, da veracidade da Bíblia e da existência de Deus? Pode ter certeza que muita gente já levantou várias outras objeções e sempre continuarão tentando, pois se o cristianismo realmente for verdade, você sabe o que isso realmente significa para o mundo lá fora?
Eu vou te falar, mas vai ser no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.